Boa noite a todos, a paz do Senhor. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Salmos. Nós vamos ler hoje o Salmo de número 127. Salmo de número 127. Os irmãos podem permanecer sentados e que os irmãos possam acompanhar com temor e tremor a leitura das Sagradas Escrituras, que diz assim o texto: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta, ou no tribunal, de acordo com algumas traduções. Amém? Irmãos, o Salmo de número 127, o Salmo de número 127 é um salmo considerado um salmo de romagem, certo? Na verdade, nós temos dentro do livro de Salmos um punhado de salmos que se mostram dessa maneira, certo? Com esse título, Salmo de Romagem ou Cântico de Romagem, né? Então o povo de Israel era bastante rameiro, meus irmãos. Por quê? Porque eles praticavam romarias, certo? Não me interprete mal, meus irmãos. O povo de Israel, eles faziam uso desses salmos quando eles estavam a sair de suas casas para Jerusalém, certo? E eles cantavam esses salmos, chamado cânticos de romagem ou cântico de degraus. Ao subir para Jerusalém, porque Jerusalém, ficava numa parte alta ali no território de Israel, eles subiam louvando ao Senhor, cantando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. E eles faziam bastante uso desses cânticos de romagem, certo? Este salmo especificamente, tudo indica e tudo nos leva a crer que foi escrito pelo rei Salomão, certo? Salomão foi o autor deste salmo. Alguns comentaristas chegam a apontar a prova dessa autoria no próprio Salmo, não porque tem Salmo de Salomão, mas porque simplesmente no versículo 2, o salmista ele usa a expressão amados, que traduzido para o hebraico, apontava para um segundo nome de Salomão. Fato é, meus irmãos, que não há sombra de dúvidas de que este salmo foi escrito por Salomão, porque além de ser uma poesia maravilhosa, além de ser um cântico, se mostra a nós, se revela a nós também como um salmo de sabedoria. E aqui, meus irmãos, nós vamos aprender bastante, com aquilo que Salomão fala no Salmo 127. Certo? Pois bem, quando nós lemos os primeiros versículos do Salmo 27, não é um salmo longo como o Salmo 119, nós vamos aqui nos deparar com algumas realidades pinceladas por Salomão, certo? Então, se você estiver com a Bíblia aberta, continue com ela aberta, porque nós vamos aqui devagar fazer a leitura e observar determinados quadros que Salomão nos apresenta a respeito da nossa realidade e que também fazia parte
da realidade do povo de Israel, ok? O primeiro quadro nós podemos subdividi-lo. Por exemplo, quando nós lemos o versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Na parte B do versículo ele continua, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O primeiro quadro, como já falado, nós podemos subdividi-los em duas partes. Por quê? Porque primeiro Salomão, ele está se referindo a uma construção de uma casa, certo? A palavra edificar significa basicamente construir. E basicamente ele vai repetir esse termo pela segunda vez, quando ele fala que é em vão, caso o Senhor não esteja no projeto, não esteja envolto da obra, não esteja participando dessa edificação. Ele vai falar que aqueles que trabalham, os construtores, aqueles que operam a obra, operam de forma vã, caso o Senhor não esteja com eles, caso o Senhor não esteja a edificar juntamente com eles. O segundo quadro, meus irmãos, e aqui nós temos que estar bastante atento ao primeiro e ao segundo, porque mostra também algo de maior amplitude. Por que de maior amplitude? Porque nós podemos aqui um pouco discutir o que significa essa casa. São casas, é um lar, é o templo do Senhor. Todas essas alternativas são viáveis, certo? Todas essas alternativas de interpretação do que é esta casa que os construtores estão edificando, que os construtores estão levantando, e que sem Deus não adiantará de nada, será basicamente inútil. Que eu acredito que o significado de vão aqui, apesar de fazer eco ao livro de Eclesiastes, que os jovens estão estudando, quando Salomão fala que tudo é vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade, né? O trabalho, se você, por exemplo, não gozar dele, não desfrutar dele, é vaidade, é penoso, é ruim. Eu acredito que o termo em vão, quando ele é utilizado, ele é reforçado e ele revela a sua cara verdadeiramente aqui no versículo 2, quando ele fala que é inútil, certo? Então, é inútil para esses construtores, independente do que eles estavam construindo, casas ou o templo do Senhor, ou a edificação do seu próprio lar, porque a Bíblia também se vale da expressão casa para se referir à nossa família, ok? Tudo isso, meus irmãos, é em vão se o Senhor não estiver no centro, se o Senhor não estiver no controle. E aqui ele passa para um contexto maior da coisa, ele vai ampliando a realidade e chega na parte B do versículo 1, quando ele afirma o seguinte: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Em vão vigia o sentinela. Quem era o sentinela? O vigia, o guarda, o atalaia. Com certeza você já ouviu essa expressão lá no livro, quando você, eu acredito que todos aqui são leitores vorazes da palavra de Deus, e quando você chegou em Ezequiel, você viu Deus falar a Ezequiel e chamando o profeta de atalaia. Ezequiel, vou te tornar um atalaia, porque você vai alertar o meu povo, vai comunicar ao meu povo. O atalaia era o guarda, era o vigia. Israel era uma cidade, meus irmãos, fortificada, que tinha muros, certo? E nesses muros ficava o quê? Guardas, observando, de espreita, se vinha de alguma forma algum ataque inimigo, para que eles pudessem o quê? Tocar a trombeta, alertar tanto o povo, como também alertar o exército de Israel para a batalha. O atalaia, ele tinha uma função muito importante, meus irmãos. Assim como hoje, os nossos policiais, a nossa segurança pública tem uma função extremamente importante no que se refere ao cuidado e ao zelo e à segurança da sociedade. O atalaia de Israel também tinha essa
grande incumbência de estar sempre atento, sempre vigilante, sempre em observação, para que o povo de Israel não fosse pego de assalto pelo exército inimigo. Entretanto, o salmista chega a declarar: se o Senhor não guardar a cidade, é em vão todo esforço. É em vão. É o Senhor que guarda, é o Senhor que protege, é o Senhor, meus amados irmãos, que nos proporciona, em última instância, segurança, seja ele qual for. O exemplo claro disso é quando o rei da Síria resolveu guerrear contra Israel. Israel, totalmente diminuto diante do imenso exército sírio, Deus envia 2 anjos para destruir mais de 100.000 soldados inimigos. Só para que você possa ter uma ideia que sem o Senhor, tanto a edificação de um lar, tanto a edificação de uma casa, ou até mesmo do templo, é em vão. Sem o Senhor, tanto a segurança de uma cidade, de um país, de um estado, é em vão. Meus irmãos, se estamos aqui seguros, é por causa do Senhor. O Senhor é a razão última de todas as coisas. E aqui o salmista, ele passa a tratar agora de um segundo quadro, da qual ele também vai taxar como vão, caso o Senhor não esteja no centro de tal realidade, que é justamente um quadro de um homem, de uma pessoa que trabalha bastante. Olha só o versículo de número 2. Inútil ou vão, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Essa palavrinha granjeastes significa trabalhar, certo? Trabalho penoso, árduo, complexo, difícil, certo? Que nos faz gemer. Inútil será. E olha que ele apresenta aqui um homem trabalhador, um cidadão de bem, que acorda de madrugada, acorda cedo. A área que traduz muito bem, meus irmãos, porque algumas Bíblias falham na tradução de algumas expressões e acaba tirando o peso do significado do texto, como por exemplo a NVI. A NVI tem acorda cedo, né? É algo bem muito leve, né? Não, aqui ele acorda de madrugada, certo? Imagina aí um homem acordando 4 horas da manhã, só tem grilo cantando, o galo nem acordou, porque ele acorda primeiro do que o galo, saindo para trabalhar, saindo para ganhar o seu pão. E ele fala aqui, penosamente. Só porque este homem, ele não apenas acorda cedo para ir trabalhar, ele acorda cedo para ir trabalhar, mas dorme tarde. É quase que uma máquina, é quase que uma indústria que trabalha 24 horas por dia. O salmista fala que é inútil, Por quê? Porque ele vai apresentar também outro tipo de trabalhador, o trabalhador da qual Deus ama, o trabalhador da qual confia em Deus, o trabalhador que trabalha, acorda cedo, assim como o outro, só porque também não perde uma noite de sono por causa do trabalho, certo? Ele fala, aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Ou seja, o pão que o outro consegue de forma penosa, que o outro consegue de forma laboriosa, de forma exaustiva, Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Aqui eu não estou querendo formular, meus irmãos, uma teologia da preguiça, não, certo? Entretanto, nós observamos essa rotina frenética na vida de muitos crentes hoje em dia. Isso aqui é uma lição e um tapa na cara para quem trata o trabalho como um Deus, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Certa feita, numa antiga empresa que eu trabalhei, um cidadão chegou para mim, aliás, chegou para um grupo de funcionários e falou assim, ele era o diretor da loja, ele falou assim, olha, eu considero o meu trabalho mais importante do que minha família. Basicamente, ele estava falando o seguinte, o trabalho é meu Deus. Eu sirvo a Ele, eu sou escravo dele.
Quando ele fala que é inútil, esse homem que trabalha muito, meus irmãos, como eu já disse, o Salmo vai fazer o quê? Ecos a Eclesiastes, certo? Vai fazer ecos fortíssimos ao livro de Eclesiastes. E lá, o mesmo autor, que é Salomão, ele vai apresentar uma perspectiva da nossa realidade. Se não for cética, é ateia, ok? Porque ele só vai falar de Deus, do quão importante é servir a Deus nos últimos capítulos. E ele vai falar, olha, não adianta você trabalhar. Olha só o que foi que eu observei debaixo do sol. O homem que trabalha bastante, acumula riquezas para deixar para os outros. Para deixar para os filhos. Que vão brigar pela um pedaço da herança na justiça. Mas lógico que ele está apresentando um quadro na perspectiva sem Deus. E de fato, é o que ele aborda aqui, meus irmãos. O homem sem Deus, quando ele não confia em Deus, quando ele não deposita sua segurança em Deus, quando ele não acredita na providência de Deus, meus irmãos, ele vai pegar um aspecto da realidade e transformar em seu Deus. E um dos aspectos que hoje, isso é muito contemporâneo, meus irmãos, nós transformamos em um Deus, é o trabalho. É o trabalho. Quantas vezes você já não deixou de vir ao culto por causa do trabalho? Quantas vezes você deixou de estar com a sua família por causa do trabalho? Quantas vezes você não conseguiu dizer não para o Senhor trabalho? Quantas vezes você chegou para uma eventual promoção e falou assim, olha, eu rejeito essa promoção, porque essa promoção vai me tirar dos caminhos do Senhor, essa promoção não vai me levar a glorificar mais a Deus no meu ambiente de trabalho, comparado ao cargo que eu estou. O que Salomão fala aqui, meus irmãos, é algo muito profundo. Às vezes o homem que trabalha muito, ele está movido não pela glória de Deus, mas está movido pela avareza, porque quer enriquecer. E hoje em dia, né, você não pode assistir um videozinho no YouTube, tá lá um jovem de 17 anos, o milionário mais jovem do país. Existe essa pressão hoje, em torno das nossas vidas, no ambiente de trabalho. O jovem que não trabalha, mas estuda, existe uma pressão horrível nos jovens. Horrível. E é triste, meus irmãos, porque isso oprime. Não, você tem que ser um advogado, você tem que ser um engenheiro, você tem que ser um médico. Porque se não for, é um fracassado. As nossas vidas, meus irmãos, a gente não percebe, mas é regulado por isso. Você sabia disso? Ao só caso se eu tiver, né, um bom emprego. Olha só. Eu gosto muito quando eu escuto os meus pais falando como eles se casaram. Eu falo assim, meu filho, eu e seu pai só se casamos com a cara e a coragem. E foi, só com a cara e a coragem. Meu pai disse que a foto que ele tem do casamento dele foi o dinheiro todinho. Mas estão bem. Eles não têm a mínima consciência de que aquilo que eles construíram juntos foi o Senhor que construiu. Eles não têm a mínima consciência porque eles não conhecem a Deus. Mas nós sabemos que existe a graça comum, não é? Que abençoa tanto o ímpio. E muitas das vezes nós agimos, meus irmãos, como os ímpios. Não confiamos na providência de Deus. Não confiamos que Deus ele é o centro de todas as coisas e tem que ser o centro de todas as coisas. O terceiro e último quadro, meus irmãos, está aqui nos versículos 3 ao 5, certo? Vamos ler. Herança do Senhor são os filhos. Por exemplo, o Fábio está com a sua herança, certo? Da qual o Senhor deu, certo? Nós temos, alguns irmãos aqui já tem, boa parte que tem filhos, nós temos filhos que são herança do Senhor. Ok? Quando você olhar para o seu filho,
Aquele meninozinho ou meninazinha pecadora, que de vez em quando vai com o dedinho na tomada, que de vez em quando apronta algumas, você olhe para ele, você sabe que ele é pecador, você fala, isso é minha herança, foi o Senhor que me deu. Certo? E ele fala que galardão também são os nossos filhos. É presente do Senhor, é herança e presente do Senhor. Isso no antigo Oriente Próximo, e eu acredito que os irmãos já tenham ouvido, era muito importante, meus irmãos. Filhos era bênção de Deus. No tempo de Moisés, no tempo de Abraão, no tempo de Salomão, filhos era uma verdadeira riqueza. Riqueza. Mulheres faziam invejas às que não podiam ter filhos, meus irmãos, por causa disso. Não façam isso, pelo amor de Deus, certo? Mas só para você ter uma ideia de que era muito importante uma mulher ter condições necessárias para procriar, e o homem também. Filhos era uma bênção de Deus. Por quê, irmão Elvis? Porque os filhos iam proporcionar muitas coisas aos pais no futuro. Na época não tinha aposentadoria, hoje nós temos, não é? Mas na época não tinha. Então, quando os pais envelheciam, não tinha mais o vigor para trabalhar, eram os filhos que tomavam conta, eram os filhos que sustentavam. Por isso que o salmista fala, olha, feliz é o homem, bem-aventurado, é o homem que enche a aljava com as flechas, e aqui está se referindo aos filhos. Olha só, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Por aí você tira o patriarca, os patriarcas, por exemplo. Jacó, 12, uma tribo, certo? Vê as famílias de Israel, todas elas eram muito numerosas. Homem, mulher, isso era bênção de Deus, bênção de Deus. A questão de pleitear com os inimigos, né? Ir contra os inimigos, a porta, basicamente tinha uma ideia de um tribunal que acontecia à porta da cidade de Jerusalém. E geralmente quando o pai ia resolver seus ditames jurídicos, ele ia acompanhado de quem? Dos filhos, da sua tropa de elite, que ia para fazer sua proteção, ia para fazer sua guarda, ia para cumprir com o seu dever de filho. É interessante que quando Deus nos dá os filhos, eles têm uma função passiva, não é? Sabe por quê? Porque junto com a bênção do filho, também tem a bênção do criar, do cuidar, do educar o filho. Para que ele possa também, futuramente, contribuir no seio familiar. E aqui ele fala dos estágios, tanto de uma criança recém-nascida, como do jovem na sua mocidade, e do filho já na fase adulta, responsável pelas causas da família. Será que nós criamos nossos filhos visando isso? A gente fala assim, eu vou criar, filho é para criar para o mundo. Show de bola, seu filho tem que aprender a se virar mesmo. Mas você tem que criar o seu filho também, para que quando você envelhecer, ele estar com você. A gente fala assim, lar de idosos. Mas é triste, meus irmãos. Tem idosos que são abandonados pelos filhos. O lar de idosos veio justamente para remediar uma pecaminosidade da qual nós não percebemos nos filhos hoje em dia. De abandono. Às vezes total. Às vezes é um abandono parcial, porque a pessoa só aparece em datas comemorativas, né, para visitar o idoso. Isso é triste. Isso é triste. Certo? Que os jovens possam refletir nisso. Que os jovens possam refletir nisso. Que as crianças possam refletir nisso. Quando você ficar mais adulto, mais velho, é você que vai cuidar dos negócios da casa, é você que vai tratar do seu pai, da sua mãe, é você que vai cuidar deles. Nós temos que criar o nosso filho com essa finalidade, não só para o mundo, não só para ganhar o mundo e abandonar os seus genitores.
Irmãos, vamos para as aplicações. Aqui eu fiz 3 aplicações, já que o texto nos apresenta 3 quadros, certo? E aqui eu quero só recapitular com os irmãos. O primeiro deles está subdividido em 2, que é a proteção de uma cidade, a edificação de uma casa. E aqui pode ser o templo, aqui pode ser as casas, pode ser também a edificação de um lar, ok? O contexto até nos permite isso, nos últimos versículos que nós lemos. O segundo quadro, meus irmãos, fala que não adianta eu trabalhar muito. Não adianta eu desobedecer o 4º mandamento. Por causa, porque me falta a farinha e o feijão. Não adianta, porque quem dá essas coisas também, e é lógico, através do trabalho. Mas de um trabalho da qual não negligencia Deus no processo, porque Ele é a causa de todas as coisas. E isso nós vamos ver, meus irmãos, em um texto bastante peculiar no livro de Ageu, da qual o povo de Israel volta para a sua terra, encontra tudo destruído, porque Nabucodonosor destruiu tudo, levou os israelitas para o cativeiro. Quando eles voltaram depois de 70 anos, meus irmãos, olha só, quando eles voltaram, eles encontraram tudo destruído. O que foi que eles fizeram? Em vez de eles edificarem logo o templo, a casa do Senhor, que era uma referência para o povo, um local de adoração, um local onde Deus manifestava a sua glória, eles começaram a construir suas próprias casas, começaram a plantar suas vinhas. E Deus traz uma dura repreensão para eles. Olha, vocês estão trabalhando muito, mas colhendo pouco. Tanto que vocês não conseguem nem alimentar a família de vocês. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. E o terceiro quadro, meus irmãos, é justamente esse que nós apresentamos. Justamente dos filhos. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são presentes do Senhor. Rapaz, o negócio aqui tá sério, hein? Primeira aplicação. E aqui o texto já nos apresenta logo de cara, do começo ao fim. Deus é e deve ser central em todos os aspectos da nossa realidade. Certo? Por sua causa, né, que tudo se mantém e funciona. É Deus, meus irmãos. Não queira tirar Deus da jogada, não. É Deus. Ele é a força motriz de tudo. Ele é a razão de tudo. 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 Isso aqui Salomão se refere à edificação de uma casa, à segurança de uma cidade, aos filhos, e até mesmo ao trabalho, porque ele tem que estar em nossas labutas diárias. Ele se refere a tudo. O apóstolo Paulo, quando ele prega aos atenienses, ele fala algo maravilhoso. Ele fala que o Deus que eles estavam adorando era o Deus que nos dava respiração, era o Deus que, enfim, nos dava chuvas, que estabelecia os tempos conforme a sua vontade. Deus deve ser o centro de todas as coisas. De todas as coisas. Não só da minha, mas da sua também. Se você tirar Deus como a razão, como aquele que é o centro, você trará para si, meus irmãos, você trará para si circunstâncias da qual você não queria vivenciar. Deus, ele tem que ser o centro das nossas decisões. Porque tem muito crente que toma decisão tola, burra, porque não consulta a Deus. E consultar a Deus, lógico, que não se resume somente a orar, mas consultar a Deus em sua palavra. A Bíblia fala que nós temos que orar a Deus pedindo sabedoria, que Ele dá de forma deliberada, meus irmãos.
Só porque Deus ele não é o centro em nossas vidas. Por isso que nós vemos muito crente quebrando a cara. Colocando colocando a carroça na frente dos burros. Meus irmãos, que possamos aprender que Deus é o centro de todas as coisas. Posso dar alguns exemplos. Nós temos aqui o exemplo da Torre de Babel. É um exemplo clássico de homens que construíram uma grande edificação, mas que não adiantou de nada. Trouxeram juízo para si. Homens que não consultaram a Deus, homens que não buscaram a Deus, homens que não procuraram uma resposta de Deus para saber se aquilo que eles estavam fazendo glorificava a Deus ou era apenas manifestação pecaminosa do seu coração. Está lá em Gênesis capítulo 1, aliás, Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao 9. O que foi que aconteceu? Deus destruiu aquela torre, Deus dividiu as línguas. Por isso que hoje você tem que aprender inglês, como fala o meme, né? Porque a edificação que eles estavam construindo tirou Deus do centro. Outro exemplo negativo que nós podemos perceber é justamente as profecias contra a segurança da nação de Israel. Quando nós lemos, por exemplo, Ezequiel, capítulo de número 33, do versículo 21 ao 33. Você sabe como termina o livro de Jeremias? Termina Jeremias relatando o cativeiro de Israel. É triste, meus irmãos. A gente é acostumado com um final feliz, né? Mas Jeremias chega lá, olha, o povo aconteceu assim, assado, foi sitiado no ano tal, no mês tal, no dia tal, do reinado do rei tal. Triste. É deplorável. Precisamos colocar o Senhor no centro de todas as coisas. Entretanto, podemos dar bons exemplos também de homens que tiveram o bom senso, que tiveram a esperteza, que tiveram a inteligência, a sabedoria de colocar Deus acima de todas as coisas, no centro de todas as coisas. E um desses homens foi Neemias, quando edificou os muros de Jerusalém. Vamos lá para Neemias capítulo 2, eu não quero ler o capítulo todo, mas vamos ler aqui do verso 11. Que relata a chegada de Neemias. Vamos terminar cedinho hoje, viu? Terminar cedo. A gente bateu um papo lá fora. Diz o seguinte, ó. 2 do 11 ao 20. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Jerusalém estava irreconhecível, meus irmãos. E ele continua, não sabia os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma. Nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem os magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus, olha só, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Neemias não fez isso, meus irmãos, porque era um homem orgulhoso. Neemias fez isso porque era um homem que colocava Deus no centro de todas as coisas. Mesmo o povo de Israel ainda passando por grandes perigos,
após a volta do cativeiro, eles construíram edificar. Veja que Neemias não negligencia a segurança, porque tentaram sabotar a construção, certo? Mas ele colocou, olha, nem que a gente trabalhe com a espada na mão e a pá na outra, nós vamos reconstruir o templo. Nós vamos reconstruir os muros. Foi isso que aconteceu. Outro exemplo, e esse é o mais clássico, né? Um dos clássicos, né? É o de Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27. Alguém lembra dessa passagem? Mateus capítulo 8, versículo de número 23 ao 27. Que passagem linda, meus irmãos, certo? E ao mesmo tempo eu acho graça, porque eu imagino o desespero dos discípulos, entendeu? Diz assim o texto, ó. Então, entrando eles no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar, no caso o mar da Galileia, uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, o que é que Jesus estava fazendo? Se descabelando, arrancando as barbas. Jesus estava dormindo. Imagina os discípulos. João, me acorde aqui, homem. Está entrando água. E Jesus dormindo. Certo? Foi o que aconteceu. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. E o Senhor está aí dormindo? Salva a gente. Perguntou-lhe então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Às vezes é isso que eu acho que acontece com Jesus lá à destra de Deus Pai, quando nos olha e vê a gente passando por perigos, e vê a gente passando por instabilidades, e vê a gente, enfim, aperreado, como fala o cearense. Eu falo assim, meu Deus, Senhor, meu Pai, que homens de pequena fé, eu vou ajudar eles. Foi o que aconteceu. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Segunda aplicação, meus irmãos. O que nos motiva a trabalhar? E aqui é algo mais atrelado, que é o segundo quadro, certo? Que fala do trabalho árduo, de um trabalhador que não está nem aí para a providência de Deus. Que faz o que faz, mas que acha que tudo aquilo que ele faz é pela força do braço, né? A gente vê muito empresário desse naipe aí, né? Que acha que tem as coisas, pô, é meu esforço, foi eu que consegui. Foi eu que consegui. Sendo que não sabe que, em última instância, se ele tem o que tem é por causa de Deus. Ele fala, por que trabalhamos tanto, meus irmãos? Por que trabalhamos tanto? Porque quando chega fim de ano, a gente não tira folga, hein? Como eu falei, porque quando chega determinados períodos do ano, nós não descansamos, negligenciamos o quarto mandamento. O homem não é uma máquina de trabalho, não, meus irmãos. O homem é carne, sente cansaço. O que é que nos leva a fazer tantas loucuras envolvendo o trabalho? Ao ponto de negligenciar coisas muito mais importantes, como a família, como a obra de Deus e tantas outras coisas. É a ansiedade. Eu acho que o motivo mais preciso que eu posso dar aos irmãos é a ansiedade. E isso nosso Senhor Jesus nos alertou. Tanto no Sermão do Monte, quando ele chama Marta e fala, olha, seja como Maria. Muitos afazeres, está ansiosa por quê? Pode ser outros motivos também, a avareza. Tem gente que só trabalha para ganhar dinheiro. Eu fico revoltado, meus irmãos, quando eu vejo os pessoal que faz concurso, principalmente lá no meu trabalho. Tem
Tem um bocado de gente que faz concurso lá. Até agora não passou nenhum, mas faz concurso. Aí ele chegou para mim e falou assim: rapaz, eu quero ser policial. Aí eu falo: por quê? Não, porque ganha bem. Só por causa disso, cara. Às vezes eu sou um balde de geografia, eu sou um péssimo coach. Eu falo: não, seja não. Procure outra coisa. Não é sério. Logo, nós cristãos que temos a ideia de vocação, a ideia de serviço, a ideia de glorificar a Deus. Rapaz, eu quero ser professor. E quando você vê o cidadão, os motivos são pífios, são ridículos. E as motivações são pecaminosas, descentralizadas de Deus. Porque existem tantos cristãos escravos do trabalho. Nós vivemos no mundo ocidental, né, que tudo é para ontem. Tudo é para ontem. Meta, tudo é para ontem. Antes de ontem, melhor. E nós somos reféns disso, meus irmãos. Tem uma seita que guarda o sábado, e vocês sabem quem é. Mas não tem um integrante dessa seita que trabalha no sábado, meus irmãos. E ele só trabalha na sua empresa se você conceder a ele a folga no sábado. Caso contrário, ele não trabalha. Será que nós somos assim? E é uma seita. Eles estão errados, teologicamente. E no sábado, meus irmãos, tu acha que eles estão em casa dormindo? Então nada. Lá na casa lá do irmão Adão, tem essa seita lá perto. Eu vi, com meus próprios olhos. E no sábado de manhã eles estão lá. Escola Bíblica Dominical. Lotado. É jovem, criança e adulto. Mas nós não podemos, né? Por causa do trabalho. Que possamos rever isso aí, meus irmãos. Eu não estou pedindo aqui para você parar de trabalhar, não. Trabalhe, viu? Tem que trabalhar mesmo. Ok? Mas veja suas motivações e suas idolatrias em torno do trabalho. Nós temos alguns exemplos, deixa eu olhar só o tempo aqui, meus irmãos. 19:31. Temos alguns exemplos negativos. O povo de Israel, né, de volta do exílio. Vamos lá, Ageu, capítulo 1. Ageu capítulo 1 diz o seguinte: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: é nome demais, né, irmão? Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas, no caso aqui o templo? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado, num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei
e serei glorificado, diz o Senhor. Puxão de orelha. O povo de Israel voltou do cativeiro depois de 70 anos. Aí Deus, epa, vocês vão para onde? Vamos construir aqui, Senhor. Nada disso. Passar de vocês, como foi? Plantou muito, colheu pouco. Tinha água, mas vocês não bebiam para saciar a sede. Aí não. Nos dá prioridade o que é prioridade. Construa o templo. Aí depois vocês vão trabalhar nas suas edificações. Certo? E aqui nós temos Marta e seus afazeres. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 38 ao 42. Diz assim o texto: indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-a na sua casa. Você hospedar Jesus na sua casa, meus irmãos, hein? Fica imaginando a cena. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, trabalhava muito, trabalhadora. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Senhor, não precisa de tanto, Marta. Não precisa de tanto. Uma coisinha basta. Por quê? Porque Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Você está vendo o que a idolatria ao trabalho sem Deus é capaz de nos fazer? De nos tirar as delícias do Evangelho, que é a palavra de Deus. Terceira e última aplicação. Aqui nós temos alguns textos que os irmãos podem examinar depois, porque senão eu vou me alongar muito. Que está no que se refere, à ansiedade pelas coisas, pela rotina frenética que nós temos, que é Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18, anote aí, lá no Sermão do Monte. E Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34, da qual Jesus fala de forma maravilhosa acerca da providência de Deus. Dos animais a nós, peregrinos nessa terra. Terceira aplicação é: os filhos são herança do Senhor. Ok? São bênção de Deus, né? Isso é para o Caio, para o Abner, os galalauzão, né? Olha aí minha herança, né? Olha para a Sofia ali, que está ficando caneluda também, entendeu? E eu me alegro, porque isso é herança do Senhor. Às vezes a gente, devido às coisas do dia a dia, a gente não consegue deslumbrar isso na cabeça. Mas também é herança do Senhor o cuidado com eles, certo? Junto com a herança que o Senhor nos dá, o Senhor também nos dá a herança e o presente de cuidar deles. Isso é fundamental, meus irmãos, certo? Nós temos alguns exemplos negativos. Davi, meus irmãos, era um homem segundo o coração de Deus, amém? Mas foi um péssimo pai. Sinto muito, mas foi um péssimo pai. Para você ter uma ideia, ele teve um filho que queria tomar o trono dele. Qual foi o erro que Davi cometeu? De não ter cuidado do filho de forma correta. Passo pano para Davi não, meus irmãos. Sinto muito. Era um homem de Deus, mas não um pecador. Absalão, meus irmãos, que está muito bem registrado lá em 2 Samuel, do capítulo 14 até o 17.
o trama que Davi passou, teve que abandonar o seu reinado temporariamente para não ser morto pelo filho ou para não matar o filho. Davi escreve até alguns salmos, pedindo a Deus livramento dos seus inimigos, e dentre esses inimigos tinha lá Absalão. Era a bênção de Deus, porque era a herança do Senhor, mas foi uma herança maltratada, mal cuidada. Nós temos os filhos de Eli, meus irmãos. Triste. Tanto a vida dos filhos de Eli, o fim delas, como o fim de Eli. O interessante é que nós temos o contraste, né? Nos capítulos iniciais, principalmente no capítulo 2, quando eles falam dos pecados dos filhos de Eli, que contaminava o sacrifício, era coisa horrenda. Inclusive a Bíblia os classifica como filhos de Belial, de tão ruim que eles eram. Eli já velho, tarde demais, chamou a atenção dos filhos, mas não adiantou de nada. Os filhos continuaram na mesma. Isso é o que dá, meus irmãos. Muitas das vezes a gente se priva, né, de fazer uso de determinados meios para disciplinar os nossos filhos, não é? Aí beleza. Quando ele cresce, fica o galalau que eu falei aqui no começo, quer dar até na cara do pai e da mãe. Não é verdade? Ele foi repreender os filhos, mas não adiantou de nada, os filhos não foram levados ao arrependimento. Por isso que nós temos que ter muito zelo, muito cuidado nesses anos iniciais dos nossos filhos. Isso é muito importante, meus irmãos. E aí nós vemos a história de Ofni e Finéias no 1 Samuel capítulo 2, do versículo 12 ao 36. Ambos morrem, o pai morre, de uma forma até meio que patética, mas morre. Por ser um sacerdote negligente. E não só um sacerdote negligente, mas um pai negligente. E quais são os bons exemplos que nós podemos extrair das Escrituras de filhos que foram bem criados, de heranças que foram dadas, de presentes que foram dados? O primeiro deles é Samuel. Vamos lá. Aqui eu quero fazer questão de ler com os irmãos. 1 Samuel. O interessante, meus irmãos, que a história de Samuel e de sua mãe Ana tem tudo a ver com o texto que nós lemos. Ela não podia procriar, ela não podia ter filhos. Penina, né, fazia inveja a ela, porque ela podia dar filhos, né, a Elcana, e Ana não. E Deus a contempla, né, faz um milagre na vida de Ana, fazendo com que ela venha deixar de ser uma mulher estéril para uma mulher que viesse dar filhos, e nasceu Samuel. E olha só o que diz a palavra de Deus. Nos versículos de capítulo 2, versículo de número 18 a 21. Diz o seguinte: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando com o seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Elcana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. No caso, no lugar de Samuel, né? Porque quando Samuel nasceu, uma das promessas feitas por Ana foi justamente de consagrar o filho ao Senhor. E nós sabemos que Samuel, no decorrer da história aqui de 1 Samuel, se tornou um grande profeta. Foi um homem muito influente em meio ao povo de Israel. Era um homem de Deus, certo? E aqui ele continua, ó. Abençoou, pois, o Senhor a Ana. E ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Olha que legal, meus irmãos, certo? Samuel foi herança do Senhor, foi um presentaço do Senhor para Ana. E ela soube também entender, compreender que a criação junto a esse presente também era uma herança, também era um presente do Senhor. A criação dos nossos filhos é presente do Senhor, meus irmãos.
Dois exemplos. Outro exemplo é João Batista, certo? E o exemplo dos exemplos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, veio ao mundo, meus irmãos. Isso está muito bem descrito lá no Evangelho de Lucas. Abre lá em Lucas, capítulo de número 2. Jesus, capítulo 2, versículo de número 39 e 40 diz o seguinte, cumprida todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, porque Jesus tinha que ser apresentado, ele era judeu, tinha que ser apresentado para ser circuncidado, aquele negócio tudo, entendeu? Voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Irmão Elvis, isso se deu sozinho. Jesus, ele era 100% Deus, 100% homem, não tenho dúvida disso. Mas por ele ser 100% homem, ele passou pelo processo de aprendizado, ok? Ele ouviu de seu pai os louvores, os salmos, ele ouviu de sua mãe recitações da palavra de Deus, e isso ele foi aprendendo. E a Bíblia fala que ele crescia, Deus estava com ele, o Senhor, o Pai estava com ele, ao ponto de um dia ele dar um perdido. Um perdido. Em quem? Nos seus pais. Nos versículos que vem, fala que Jesus estava lá no templo e os pais ficaram desesperados procurando Jesus. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Será que o menino foi sequestrado? Ele estava lá no templo resolvendo os negócios do pai. Então Jesus é mais um exemplo de que os nossos filhos são herança, são bênção de Deus. Mas atrelada a isso também está a herança, a bênção, o presente de Deus em cuidá-los. Aqui tem alguns conselhos para finalizar. Efésios capítulo 6, texto clássico, né? Da qual o apóstolo Paulo trata aqui sobre a criação dos filhos, fala a respeito do lar de uma forma mais geral. Ele diz o seguinte, Efésios capítulo 6, versículo de número 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Certo? Temos lá o Provérbios, né? Provérbios, né? Aquele clássico, né? Do Provérbios. Ensina o caminho que a criança deve andar, né? Quando ele estiver grande, ele não vai se desviar dele. Ensina. É nossa responsabilidade. Não só, o caminho lá não está atrelado somente ao ensino religioso, mas o ensino de qualquer outra coisa. O ensino de um ofício, o ensino de tantas outras coisas. Certo? Então, meus irmãos, essa é a palavra de Deus. Que os irmãos possam refletir, possam meditar. Salmo 127 é um salmo riquíssimo, certo? Salmo do Senhor, salmo de romagem, salmo de Salomão, salmo inspirado pelo nosso Deus para abençoar o seu povo. Amém? Fiquem em pé, vamos orar. 19h47. Vamos orar a Deus, curve a sua cabeça. Santo Deus, te glorificamos, te exaltamos, porque Tu és um Deus grande, um Deus poderoso. Cremos em Tua palavra, meu Deus, porque é fiel e verdadeira. Nós sabemos que sem Ti não podemos nada. Tu és o centro das nossas vidas. Tu és o Deus soberano. E nós temos que confiar em Tua soberania. Confiar no Teu controle sobre todas as coisas, porque o Senhor sustenta todas elas pelo poder de Sua palavra. Pai, muito obrigado por tudo. Abençoa cada irmão aqui presente. Que possamos, meu Deus, guardar este salmo no coração. Que possamos entender que a edificação de uma casa, que possamos entender que a proteção de uma cidade, de um bairro, de um país, que nós possamos, meu Deus, entender que o nosso trabalho, o ganha-pão que vem dele, não vem dele, vem do Senhor. O Senhor apenas usa o trabalho para nos garantir o pão de cada dia. Coloca contentamento em nossos corações, meu Deus, em nossos afazeres. Não deixe com que motivos errôneos e pecaminosos venham tomar conta da nossa vida. Mas que nós possamos aprender, meu Deus, a ser contentes em Ti, meu Deus, a ser alegres em Ti. Saber, meu Deus, que o Senhor está no controle de todas as circunstâncias que nos cercam. Pai, obrigado pelos nossos filhos, que são bênção, que são herança do Senhor.
Obrigado por tudo, Senhor, porque Tu és grande. Obrigado por ser o nosso pastor. Não merecemos, meu Pai, tamanho cuidado, tamanho zelo que o Senhor tem com o Teu povo. Assim nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.